Por séculos, os romanos travaram guerras contra outros povos da Itália. Os prisioneiros eram transformados em escravos. Alguns desses escravos acabaram na cidade de Populónia, na costa norte do Mar Tirreno, onde o metal era fundido a partir de minério trazido por navios da ilha de Ilva, hoje chamada Elba. O que eu sabia sobre o ferro antes de tudo isso acontecer? Eu tinha visto machados nas mãos de lenhadores e admirado a força do metal capaz de rachar grandes carvalhos. As tesouras usadas uma vez por ano para tosquiar nossas ovelhas também eram feitas de ferro. Uma vez, deixaram que eu as segurasse. Eram frias e desagradáveis ao toque. Um pastor mais velho me disse certa vez que o ferro era extraído da terra. Eu imaginava uma caverna gigante, como onde abrigávamos as ovelhas durante o frio do inverno. Nas profundezas dessa caverna, gigantes trabalhavam dia e noite, martelando paredes de ferro duro. Talvez fosse por isso que a terra tremia de tempos em tempos. Quando completei 16 anos, eu não sabia mais sobre o ferro do que os selvagens das margens distantes do Mar do Norte, onde as ondas trazem pedaços de âmbar amarelo. Cresci nas florestas ciminianas, que na época eram consideradas impenetráveis. Poucos ousavam se aventurar profundamente nessas matas, temendo feras e bandidos. Mas os romanos, insaciáveis em sua sede de riqueza e poder, ignoravam o perigo e avançavam pelas florestas ciminianas. O ataque foi tão repentino que os guerreiros que estavam na cidade não conseguiram nos alcançar a tempo. Os anciãos das aldeias úmbricas ordenaram que todos os jovens pastores e lenhadores se reunissem. A partir daquele dia, o ferro, em minha mente, passou a estar associado ao brilho das armaduras e capacetes romanos, ao assobio serpentino de dardos e lanças. Os pastores fugiram, abandonando seus cajados e fundas. O ferro cheirava a sangue. Eu lembrava bem desse cheiro porque carreguei um pastor ferido nos ombros. A ponta de um dardo romano havia-se cravado tão fundo sob sua omoplata que mal podia ser retirada. O pastor morreu depois. Olhei para o pedaço de metal ensanguentado com ódio e repulsa. Os romanos me capturaram numa cabana quando pensei que estava seguro. Colocaram correntes nas minhas pernas para que eu não escapasse. Com golpes de vara, me conduziram por todo o país até ao mar. Eu não via nada ao redor. Tudo estava como num nevoeiro. Sentia apenas o peso do ferro e a dor nas pernas, em carne viva e sangrando. Fui liberto das correntes no navio. Elas foram retiradas antes de me empurrarem para o porão, onde já havia muitos prisioneiros como eu. Não consegui ver os rostos deles, mas ouvi gemidos e senti o cheiro sufocante de seus corpos. Pelo modo como falavam, percebi que eram compatriotas úmbrios como eu. Pode apostar, alguém sussurrou baixinho, eles estão nos levando a Populónia. Não, outro respondeu, horrorizado. Qualquer lugar, menos lá, as ondas invisíveis roçavam e raspavam no casco como ovelhas, massageando meus tornozelos inchados. Lembrei-me dos pinheiros que sustentavam o céu com suas copas, do cheiro de folhas podres, da grama e das fogueiras. Depois de horas no ar sufocante do porão, a brisa do mar me pareceu incrivelmente fresca e perfumada. Respirei profundamente e não entendia porque os outros prisioneiros estavam tão aflitos. Eles se assustavam com as colunas de fumaça que se erguiam por trás das colinas do porto. Populónia! Gemeram atrás de mim. Olhei ao redor. Queria perguntar o que tornava Populónia mais terrível que outros lugares. Não era tudo igual trabalhar como escravo? Mas o marinheiro me golpeou e empurrou em direção à escada. Ao longo da praia arenosa, pessoas com sacos nos ombros caminhavam desde os navios ancorados em fila, esvaziavam o conteúdo dos sacos nos carros e voltavam em silêncio com tristeza para os portos. Por que levam terra nos navios, pensei, mas deixei de fazer perguntas. O homem que se aproximou de mim poderia facilmente ser um demónio do submundo, como os que os sacerdotes usam para amedrontar os camponeses, de nariz afiado, com o rosto e mãos como se estivessem enegrecidos pelas chamas do Hades. É novato. O demónio falou comigo. Você não é de Cosa? É. Balancei a cabeça. Sou das florestas ciminianas. Procuro um compatriota, explicou o homem coberto de fuligem. Como estão os meus? Agora, eu caminhava por uma estrada poeirenta com aqueles que haviam chegado comigo no navio. Os arbustos ao redor não eram verdes como na minha floresta, mas cinzentos e negros. As colinas de picos agudos, atrás dos arbustos, tinham a mesma cor, parecendo montes funerários. Isso não me assustou. Entendi que a fuligem e a cinza das fogueiras gigantes que eu havia visto no navio cobriam rostos, árvores e a terra. Na curva da estrada, surgiu uma colina com chamas escarlates irrompendo de seu topo. Pessoas seminuas corriam ao redor da colina. Parecia que realizavam uma dança sagrada em homenagem ao Deus do Fogo. Mas, olhando melhor, percebi que não era dança. Alguns seguravam pás e cavavam canais. Outros arrastavam caixas e as colocavam sob o fluxo ardente que saía da colina. O fluxo era tão brilhante que fechei os olhos,
involuntariamente. Quem diria que aquilo era ferro derretido, usado para fabricar machados, espadas e correntes, e que a terra colocada nos sacos e trazida nos navios era minério. Ele vinha da ilha de Ilva, de frente para Populónia, e era fundido nas fornalhas. Aprendi tudo isso no meu primeiro dia. O feitor me deu uma pá e me obrigou a espalhar minério queimado, que eles chamavam de escória. As colinas de pico afiado que eu tinha visto na estrada desde o Porto também eram feitas de escória. Enquanto trabalhava, observava tudo ao meu redor. Vi montanhas de carvão e deduzi que o carvão queimava junto com o minério nas fornalhas. Provavelmente era produzido em algum lugar das montanhas. Se você gosta deste conteúdo, deixe o like e se inscreva no canal. Isso é muito importante para mim e me ajuda a continuar escrevendo novas histórias para vocês. Obrigado pelo apoio. Eu não me enganara, o carvão vinha de florestas que se viam além das fornalhas ardentes. Mas, naquele primeiro dia, descobri também outra coisa. Os que trabalhavam mais perto das fornalhas escaldantes eram escravos. Seus corpos e rostos estavam cobertos de cicatrizes e queimaduras. Ninguém sobrevivia aqui por mais de um ano. Os que permaneciam vivos ficavam fracos como crianças. Ferro. Agora, eu sabia tudo sobre ele. Tinha chegado à origem desse metal sinistro. Antes de tornar machado, espada ou corrente, o ferro era minério e carvão, exaustão que quebrava todo o corpo, um fluxo incandescente que cegava os olhos, o assobio dos chicotes, fossos onde se lançavam os mortos. Fugir, fugir. Esse pensamento nunca me deixava. Estava gravado em letras douradas na minha mente e nos sonhos que às vezes me visitavam, eu me via fugindo ou escondendo-me. Em busca de rotas de fuga, comecei a tentar fazer amizade com outros escravos do ferro. Havia gauleses faladores e ligúrios sombrios, gregos ágeis e sardos lentos. Temendo conspiração, os donos das fornalhas preferiam manter juntos homens de diferentes tribos. Percebi que os escravos eram liderados por um gaulês ruivo, apelidado de Ciclope. Uma gota de ferro derretido havia queimado o seu olho esquerdo. Por várias vezes tentei chamar a atenção de Ciclope, mas ele fingia não me notar. Sempre entre os gauleses, fui aprendendo pouco a pouco a entender sua língua. Uma noite ouvi um sussurro. A nossa salvação não está nas pernas, mas no ferro. Essas palavras me pareceram incompreensíveis e a princípio pensei que simplesmente não entendia bem aquela língua estrangeira. Mas, refletindo, percebi que se referia não ao ferro que fundíamos, mas a armas feitas de ferro. De manhã, aproximei-me de Ciclope e falei em sua língua. Sou úmbrio e você é gaulês. Somos ambos escravos. Não me evite. Posso ser útil. Dessa vez também Ciclope me afastou, talvez temendo que eu fosse espião dos feitores. Mas naquela mesma noite ele veio até mim e, olhando nos olhos, perguntou: está pronto para suportar a prova do fogo? Sim, respondi sem hesitar. Então venha. Paramos perto de uma fornalha. O gaulês segurava um bastão com ponta de ferro. Mergulhou no fluxo ardente e imediatamente pressionou a ponta contra meu ombro. Cerrei os dentes para não gritar. Agora repita que eu queimo nas chamas, traí meus amigos. Ciclope retirou o ferro antes que eu terminasse de dizer tais palavras. Agora você é nosso irmão, disse ele, abraçando-me. Os nossos segredos são os seus segredos. Ciclope avançou por montes de escória, saltando sobre canais. Eu mal conseguia acompanhá-lo. Algo negro surgiu à frente. Era uma fornalha velha e abandonada. De suas paredes saíam tufos de erva e calos com botões ainda fechados. A vida comemorava a vitória sobre o monstro morto. Rastejando e arranhando as mãos e o rosto, avançamos pela abertura de onde um dia correra um metal em fusão. Ciclope tocou em algo. Ouviu-se um tilintar metálico. Pegue, chamou ele, passando-me um objeto. Era uma espada tosca, feita às escondidas, mas não a senti pesada. Apertei o cabo de ferro, sabendo que não o largaria até conquistar minha liberdade. Presta atenção, sussurrou Ciclope. Vimos-nos preparando há muito tempo. Somos 43 irmãos juramentados, espalhados por todas as equipes de trabalho. Quando chegar a hora, atacaremos juntos. E quando será? Em breve. Os romanos estão trazendo novos escravos do norte. Quando chegarem, os guardas estarão ocupados, organizando-os. É nesse momento que agiremos. Meu coração batia forte. Depois de meses de desespero, a esperança estava ao alcance. Qual é o plano? Tomaremos armas dos postos de guarda, libertaremos o maior número de escravos que pudermos e lutaremos até chegar aos navios do porto, se conseguirmos capturar pelo menos uma embarcação. Mas há centenas de soldados romanos em Populónia, a maioria está em campanha, e os que ficam não esperam que escravos revidem com armas verdadeiras em vez de pás e martelos.
Cíclope apontou para os esconderijos espalhados pela fornalha abandonada, onde armas estavam ocultas. Além de espadas, havia lanças, facas e até algumas peças de armadura, recuperadas e reparadas em segredo. Há quanto tempo se preparam? 2 anos. Cada pedaço de metal que conseguimos roubar, cada arma forjada nas horas escuras antes do amanhecer. Alguns irmãos morreram nas fornalhas antes de ver este dia, mas o sacrifício deles não será em vão. O único olho do golês ruivo brilhava de determinação na penumbra. Amanhã, fique atento ao sinal. Quando vir fumaça erguendo-se da colina leste, não a habitual fumaça preta das fornalhas, mas uma coluna fina e branca, saberá que os novos escravos chegaram. Ao anoitecer, seremos homens livres ou mortos. Saímos de volta ao ar da noite. As estrelas acima pareciam mais brilhantes do que eu lembrava dos dias nas florestas ciminianas. Talvez fosse porque agora carregavam a promessa de liberdade. O dia seguinte passou lentamente. Executei meu trabalho espalhando escória e carregando minério, mas meus olhos voltavam sempre para as colinas do leste. Outros escravos da minha equipe pareciam incomumente calados. Perguntei-me quantos deles fariam parte da conspiração. O feitor, um homem brutal chamado Marcos, que sentia prazer em espancar os escravos que trabalhavam devagar demais, parecia sentir que algo estava diferente. Patrulhava mais do que de costume, com o chicote em mãos, mas não conseguia perceber o que havia mudado. Seus cães preguiçosos estão trabalhando como se já estivessem mortos. Rosnou ele, golpeando um sardo nas costas. Talvez alguns açoites façam vocês acordarem. Forçando-me a trabalhar mais rápido para parecer normal, pensei na espada escondida na fornalha abandonada, mas sabia que precisava esperar o sinal. Finalmente, logo após o meio-dia, vi uma fina coluna de fumaça branca erguendo-se da colina leste, diferente da fumaça negra e espessa que saía sempre das fornalhas. Os novos escravos tinham chegado. Agora, tudo o que restava era sobreviver até a noite. As horas arrastavam-se como animais feridos. Cada momento parecia durar uma eternidade enquanto eu esperava a escuridão cair. As fornalhas rugiam com sua fúria habitual, lançando cascatas de faíscas no céu da tarde. Mas por baixo dos sons familiares de marteladas e foles, eu percebia outra energia entre os escravos, uma tensão que crepitava como relâmpago antes da tempestade. Ao cair da noite, notei que os guardas romanos estavam realmente distraídos. Várias carroças haviam chegado trazendo novos escravos dos territórios do norte. Os guardas estavam ocupados organizando-os, verificando suas correntes e designando-os às equipes de trabalho. Era exatamente como Cíclope havia previsto. Vi relances dos recém-chegados enquanto eram conduzidos pelo nosso setor de trabalho, que estavam como eu devia estar quando cheguei pela primeira vez, confusos, aterrorizados, atordoados pela paisagem infernal de Populónia. Alguns eram um pouco mais que garotos, outros veteranos grisalhos de antigas campanhas romanas. Todos tinham o mesmo olhar vazio de homens que haviam perdido tudo. Um dos novos prisioneiros chamou-me a atenção. Era alto e largo de ombros, com a postura de um guerreiro apesar das correntes. Seus olhos varriam o pesadelo industrial ao redor, avaliando cada detalhe com o olhar calculista de quem já planejava seu próximo movimento. Quando nossos olhos se cruzaram brevemente, vi algo nele que me lembrou Cíclope, uma chama que a servidão ainda não havia extinguido. De volta ao trabalho, seus cães, gritou Marcos, o feitor, estalando o chicote no ar. As fornalhas não descansam nem vocês. Curvei-me sobre a pá, mas minha mente estava em outro lugar. Logo o sol se poria atrás das colinas ocidentais. Logo viria o sinal. À medida que o crepúsculo se aprofundava, vi outros escravos começando a se posicionar estrategicamente ao redor da área de trabalho. Moviam-se casualmente, como se apenas cumprissem suas tarefas, mas eu via o padrão. Estávamos nos espalhando para cobrir os pontos estratégicos do depósito de armas, o portão principal, as torres de vigia. Um escravo ligúrio chamado Brutus aproximou-se de mim. Era um dos homens mais fortes das fornalhas, capaz de levantar lingotes de ferro que normalmente exigiam 2 braços. Suas mãos marcadas de cicatrizes seguravam um martelo enquanto fingia moldar metal quente. Pronto, irmão, sussurrou em latim entrecortado. Assenti, sem confiar na minha voz. O sol tocou o horizonte, pintando o céu com a cor do ferro derretido. O momento estava quase aí. Então ouvi um som que fez meu sangue gelar. O toque de um corno de guerra romano ecoou pelas colinas. Mas não era o sinal que esperávamos. Era algo totalmente diferente. O que está acontecendo? Perguntei a Brutus, mas ele parecia tão confuso quanto eu. A resposta veio minutos depois. Um mensageiro a cavalo desceu a estrada vindo do leste, o animal coberto de suor. Parou ao portão principal e começou a gritar para os guardas gauleses. Um bando de guerreiros gauleses está atacando os assentamentos do norte. Estão a apenas 2 dias de marcha daqui. Meu coração afundou.
Nossos planos cuidadosos estavam prestes a ruir por puro acaso. Se havia guerreiros gauleses por perto, os romanos ficariam em alerta máximo. Chamariam reforços. Nossa oportunidade se fechava rapidamente. Mas então vi Cíclope emergir das sombras junto à fornalha abandonada. Seu rosto estava tenso, mas o olho único ardia de determinação. Ele ergueu a mão e fez um gesto rápido, o sinal que esperávamos. Era agora ou nunca. O ataque começou em 3 pontos ao mesmo tempo. Cíclope e um grupo de gauleses avançaram sobre o depósito de armas. Brutus e sua equipa atacaram a torre de guarda mais próxima do porto. Um terceiro grupo, liderado por um grego chamado Alexios, investiu contra os aposentos do feitor, onde mais armas estavam guardadas. Corri para a fornalha abandonada, onde nossas armas estavam escondidas. As mãos tremiam quando agarrei a espada tosca e uma lança. O metal parecia quente ao toque, como se tivesse absorvido o calor de todas as chamas ao redor. Gritos e clamores encheram o ar. O som do metal se chocando ecoava. Nossos companheiros lutavam com espadas roubadas contra as armas bem forjadas dos romanos. Alguns dos novos escravos, ainda acorrentados, começaram a gritar de alegria quando perceberam o que acontecia. Morta Roma! Gritou alguém em gaulês. Liberdade! Respondeu uma voz em grego. Corri de volta à batalha. Perto do depósito de armas, Ciclope duelava com Marcos, o feitor. O cruel romano havia conseguido uma espada e atacava o gaulês com ferocidade. Marcos era hábil, mas Cíclope lutava com a fúria de anos de opressão. Você vai morrer por isso, escravo. Rosnou Marcos, cruzando as lâminas. Já estávamos mortos, respondeu Cíclope. Agora escolhemos como morrer. Quis ajudá-lo, mas ouvi Brutus gritar próximo da torre de guarda. Os portões! Precisamos tomar os portões. E ele tinha razão. Se não controlássemos as entradas do complexo, os reforços romanos nos encurralariam ali. Mudei de direção e corri para o portão principal, onde 2 guardas tentavam trancar as pesadas portas de madeira. Parem-no! Gritou um deles, ao me ver aproximar. Ergui a lança e avancei. O guarda puxou a espada a tempo de parar o golpe, mas eu lutava por minha vida e liberdade dele, apenas pelo salário. A diferença de motivação ficou clara de imediato. A ponta da minha lança encontrou a fenda sob suas costelas. Ele deixou cair a espada e caiu de joelhos, agarrando o ferimento. O segundo guarda olhou o companheiro e fugiu. O portão é nosso, gritei, mas a vitória foi breve. Enquanto consolidávamos as posições, vi tochas se movendo pelas estradas que levavam a Populónia. A notícia do levante espalhava-se e os soldados romanos respondiam mais rápido do que esperávamos. Precisamos alcançar os navios agora, gritou Cíclope. Ele havia derrotado Marcos, mas estava ferido, o sangue escorria de um corte no braço. E os outros? Perguntei, apontando para os escravos que ainda lutavam pelo acampamento. Os que puderem vir, virão, os que não. Ele não terminou a frase, mas ambos sabíamos o que queria dizer. A liberdade estava ao alcance das mãos, mas seu preço seria terrível. Se você gosta deste conteúdo, deixe o like e se inscreva no canal. Isso é muito importante para mim e me ajuda a continuar escrevendo novas histórias para vocês. Obrigado pelo apoio. A batalha pela liberdade havia começado, mas o preço já era alto. Enquanto lutávamos rumo ao porto, vi corpos espalhados por todo o complexo romanos e escravos indistintamente. As fornalhas continuavam a queimar, lançando um brilho vermelho e sombrio sobre o massacre. Fiquem juntos! Gritou Cíclope, enquanto nosso grupo, talvez 20 rebeldes sobreviventes, descia a colina em direção aos navios. Os romanos tentarão nos cortar antes de alcançarmos a água. Ele tinha razão, mesmo na escuridão. Eu podia ver soldados se movendo para bloquear nosso caminho, carregavam tochas e avançavam em formações organizadas. Não eram simples guardas, mas legionários treinados que haviam reagido ao alarme. Atrás de nós, o acampamento era um caos. Alguns escravos haviam-se unido à revolta, outros se encolhiam em seus alojamentos, amedrontados demais para lutar. Alguns até empunhavam armas ao lado de seus senhores, na esperança de obter clemência. Doía-me ver homens escravizados lutando contra a própria liberdade, mas anos de cativeiro haviam esmagado o espírito de muitos. Olhem, gritou Brutus, apontando para os cais. Os navios, 3 embarcações estavam atracadas no pier de madeira. 2 eram pequenas embarcações costeiras, mas a terceira era uma galé maior, capaz de nos levar muito além das terras romanas se conseguíssemos chegar até ela vivos. Lanças! Alguém gritou. Uma chuva de dardos romanos cortou o ar. Atirei-me ao chão enquanto as pontas letais cravavam-se ao meu redor. Um dos nossos irmãos gregos gritou em dor, uma lança ao atingir no peito. Ele cambaleou e caiu, o sangue escuro manchando a areia pálida. Temos que avançar, bradou Cíclope. Se hesitarmos, nos cercam. Era loucura, mas era a única chance. Erguemo-nos juntos e corremos aos gritos contra a linha romana.
Minha espada tosca parecia leve nas mãos enquanto me lançava contra o primeiro soldado. O romano era jovem, talvez da minha idade. Sua armadura brilhava e a espada era afiada, mas vi medo em seus olhos. Ele treinara para a guerra, mas nunca enfrentara homens que lutavam pelas próprias almas. Minha lâmina o atingiu no ombro. Girando-o, ele deixou cair a arma e caiu de joelhos. Eu deveria tê-lo acabado, mas algo me teve talvez o terror em seu rosto, o mesmo que havia nos meus quando os romanos me capturaram. Aquele instante de piedade quase me custou a vida. Outro legionário veio pela lateral, a espada apontando para minhas costelas. Só a intervenção de Brutus o salvou. O enorme ligúrio esmagou o crânio do romano com um martelo num estalo horrendo. Não há tempo para piedade. Rosnou Brutus e seguimos em frente rumo aos navios. A luta foi feroz, mas breve. Os romanos eram disciplinados, mas nós tínhamos o desespero. Um a um, caíram ou recuaram, até que abrimos caminho até aos cais. A galé gritou Cíclope apontando para a maior embarcação. Alguém aqui sabe navegar? Eu sei, respondeu o recém-chegado ao alto que eu notara antes. De perto vi que era um celta do extremo norte. Meu povo é de pescadores e saqueadores. Conheço navios. Como se chama, irmão? Bran. E tu, Cíclope. Esta é a nossa luta, agora podemos contar contigo. Bran olhou o navio e em seguida as tochas romanas que se aproximavam pela cidade. Fui escravo por 3 luas, disse ele. 3 luas a mais do que deveria. Em desespero, embarcamos na galé. Alguns começaram a cortar as amarras enquanto outros buscavam provisões. O navio estava bem abastecido para uma longa viagem. Barris de água, carne seca e sacos de grãos enchiam o porão. Bran, gritou Cíclope. Quanto tempo até partirmos? Dê-me 20 homens nos remos e estaremos longe antes que percebam. Mas os romanos já se reorganizavam. Tochas se aproximavam dos outros navios e ouvi oficiais gritando ordens. Pretendiam nos perseguir ou incendiar as embarcações restantes. Ali apontei para a margem. Estão trazendo arqueiros. Uma linha de arqueiros romanos se formava na enseada. Se disparassem, ficaríamos presos no convés. Sem refúgio, cortem a última amarra, gritou Bran do leme. Todos aos remos agora. As primeiras flechas caíram quando nos afastamos do pier. A maioria caiu na água, mas uma atingiu Alexios no ombro. O grego rangeu os dentes e continuou remando. Mais rápido, exclamou Cíclope. Quase fora do alcance. A galé ganhou velocidade à medida que remávamos em uníssono. Nunca havia manejado um remo. Mas o movimento lembrava o ritmo da forja puxar, soltar, um compasso hipnótico na luta pela distância. Atrás de nós, Populónia ardia. Quer por acaso ou intenção, o fogo espalhara-se das fornalhas para os prédios vizinhos. A luz alaranjada dançava sobre as águas e o cheiro de fumaça alcançava até ao mar. Para onde vamos agora? Perguntei a Cíclope. Quando o perigo imediato ficou para trás. O gaulês fitou as águas escuras que se estendiam diante de nós, longe de Roma. Ao norte, talvez para a Gália, ao oeste, para a Espanha. Qualquer lugar onde não possam nos encontrar e depois não podemos voltar para casa, estarão-nos vigiando. Então construiremos novas casas, disse Bran do leme. Casas de homens livres. Quando o amanhecer surgiu sobre o mar Tirreno, percebi que já não era um escravo. As correntes haviam desaparecido do corpo. E embora as cicatrizes nunca se apagassem, meu espírito voltara a ser meu. Mas a liberdade, eu aprenderia, não era um fim, era um começo. E as batalhas mais difíceis ainda estavam por vir. 3 dias após deixar Populónia, nossa galé roubada cortava as ondas do Mediterrâneo sob um sol escaldante. A euforia inicial da fuga já havia desaparecido, substituída pelas duras realidades da vida como escravos fugitivos. Tínhamos comida para talvez 2 semanas, se racionássemos com cuidado, e água para uns 10 dias. Mais importante, não tínhamos destino certo. Não podemos permanecer no mar para sempre, disse Brutus durante um de nossos conselhos, ao entardecer. Este navio precisa de reparos e precisamos de suprimentos. Qualquer porto será perigoso, retrucou Cíclope. Roma tem aliados e parceiros comerciais em todo o Mediterrâneo. Eles estarão à nossa procura. Olha para o nosso pequeno grupo de sobreviventes. Havíamos começado com mais de 40 homens na revolta, mas apenas 18 chegaram ao navio. Agora éramos 16, Alexios morreu de infecção pelo ferimento de flecha e outro desapareceu durante a noite. Se jogou ao mar por desespero ou tentou nadar até a costa, jamais saberíamos. Bran, nosso navegador celta, espalhou um pedaço de vela e começou a desenhar um mapa rudimentar com carvão. Aqui é onde estamos, disse, marcando um ponto a oeste da costa italiana. Ao norte chegamos à Gália, mas as legiões romanas estão por toda parte e ainda combatem o meu povo. A leste está a Grécia, território romano. Ao sul, África. E a oeste, perguntei. Além das colunas de Hércules, o Atlântico, disse Bran, sombrio.
Nem todos os navios que vão até lá voltam. Mas ele fez uma pausa, estudando o mapa. Há histórias. Ilhas onde nenhum romano jamais pôs os pés. Lugares onde um homem poderia ser totalmente livre. Histórias, cuspiu Cíclope. Precisamos de certezas, não de mitos. Precisamos mesmo? Respondi. Que certeza já tivemos? Tínhamos certeza que morreríamos como escravos em Populónia, mas aqui estamos. O debate se prolongou pela noite, mas ao amanhecer decidimos. Iríamos para o oeste até a Espanha, mantendo-nos próximos à costa para evitar patrulhas romanas. Lá, talvez conseguíssemos suprimentos e encontrar passagem para terras mais distantes. Nosso primeiro desafio não tardou. No quarto dia, ao seguirmos próximos da costa espanhola, avistamos velas no horizonte de 3 navios em formação, ostentando estandartes romanos. Galés de guerra, anunciou Bran após observar a luz na névoa da manhã, mais rápidas que nós e feitas para lutar. Podemos escapar? Perguntou Cíclope. Não nesta barca. Nossa melhor chance é encalhar e fugir para o interior. Mas eu estudava os navios com atenção. Espere, disse. Veja como navegam. Isso não é formação romana. Bran estreitou os olhos e observou por vários minutos. Sua expressão mudou. Você tem razão. Esses navios foram capturados. Olhe o jeito como são conduzidos os romanos, jamais velejariam numa linha tão desordenada. Com a aproximação, vimos figuras nos conveses, usando armaduras e armas variadas, provavelmente piratas ou rebeldes como nós. Gladiadores fugitivos, disse Cíclope com entusiasmo crescente. Ouvi rumores, antes de nossa revolta, gladiadores escapando dos jogos e tomando o mar. O navio líder içou uma bandeira com espadas cruzadas, um sinal de fraternidade entre rebeldes contra Roma. Quando as embarcações emparelharam conosco, o líder revelou-se um homem imponente, alto, musculoso, com cicatrizes de incontáveis batalhas na arena e movimentos de predador. Sou Spartacus, anunciou em latim claro. Soube da revolta em Populónia. Vocês lutam contra Roma, assim como nós. Cíclope deu um passo à frente. Sou chamado Cíclope. Estes são meus irmãos na rebelião. Procuramos abrigo seguro e aliados contra o inimigo comum. Spartacus sorriu como um lobo mostrando os dentes. Roma nos fez inimigos. Separados, somos insetos a esmagar. Juntos, ele indicou os navios capturados. Juntos podemos ferroar como vespas. O que propõe? Perguntei. Juntem-se a nós. Temos base numa ilha perto da Sardenha, longe das patrulhas romanas, perto o bastante para atacar seu comércio. Precisamos de homens que conheçam o mar e vocês precisam de proteção. A oferta era tentadora, mas vi dúvidas nos rostos de alguns. Trocar uma guerra por outra não era o que muitos imaginavam ao fugir. E se quisermos navegar além do Mediterrâneo? Perguntou Bran. Então precisarão de suprimentos, cartas de navegação e navios que aguentem o oceano, respondeu Spartacus. Podemos oferecer a quem provar seu valor lutando ao nosso lado. Olhei para Cíclope e para o grupo. Estávamos exaustos, com poucos recursos e sem rumo. Mais que isso, eu me via atraído pela visão desse gladiador. Poderíamos correr até o fim do mundo, mas Roma continuaria expandindo, escravizando, esmagando. Talvez fosse hora de lutar, não de fugir. Quantos navios comanda? Perguntou Cíclope. 12, e aumentamos a cada mês. Escravos fugidos, camponeses arruinados, qualquer um com rancor contra Roma. Tomamos 23 navios romanos nos últimos 6 meses. Os números impressionavam, mas fiz a pergunta dura. E quantos perderam? O rosto de Spartacus ficou grave. 7 navios. Quase 200 homens. Isto é guerra, não prazer. Mas cada navio que tomamos, cada carga que capturamos, cada escravo que libertamos, enfraquece Roma e nos fortalece. Pensei nas fornalhas, em Marcos e seu chicote, nos incontáveis escravos nas correntes romanas. Olhei para Spartacus e seus guerreiros, marcados por batalhas. Homens que escolheram lutar. Lutarei com vocês, disse. Um a um, os outros assentiram, mesmo os que sonhavam com terras distantes, entendiam que algumas batalhas não se evitam. Bem-vindos à rebelião do mar, disse Spartacus, com satisfação. A primeira lição começa agora. Vamos ensinar vocês a caçar os lobos de Roma. Se você gosta deste conteúdo, deixe o like e se inscreva no canal. Isso é muito importante para mim e me ajuda a continuar escrevendo novas histórias para vocês. Obrigado pelo apoio. A base insular que Espartaco havia estabelecido era uma maravilha de organização e determinação. Escondida num porto natural entre penhascos altíssimos, parecia nada mais que rocha árida vista do mar. Mas, atrás das paredes protetoras de pedra, quase 1000 escravos fugitivos haviam construído uma comunidade próspera. É assim que a liberdade se parece quando os homens trabalham juntos.
explicou Espartaco enquanto nos guiava pela povoação. Sem feitores, sem chicotes, sem correntes, cada homem contribui com o que pode e toma o que necessita. Havia oficinas onde armas romanas capturadas eram consertadas e aprimoradas, forjas onde novas lâminas eram forjadas a partir de ferro roubado e até um pequeno templo onde homens de todas as nações podiam rezar a seus deuses. Antigos gladiadores treinavam novos recrutas na arte do combate, enquanto ex-escravos domésticos ensinavam leitura e matemática aos que nunca haviam aprendido. Mas o porto era o que realmente impressionava. Uma dúzia de navios romanos capturados balançava ancorada, seus porões modificados para transportar guerreiros em vez de carga. Cada embarcação tremulava sob o estandarte das espadas cruzadas, símbolo da nossa rebelião. Como impede que os romanos encontrem este lugar? Perguntou Cíclope, enquanto observávamos as tripulações carregando armas e suprimentos em uma das galés. Patrulhas, respondeu Espartaco. Temos vigias em todas as ilhas num raio de 50 milhas. Qualquer navio romano que chega perto demais simplesmente desaparece. E espalhamos rumores, falsas histórias de monstros marinhos e águas amaldiçoadas que assustam seus marinheiros. Nas semanas seguintes, aprendi a matemática brutal da rebelião. Cada vitória custava vidas, cada derrota ainda mais. Mesmo assim, nossos números cresciam à medida que a notícia se espalhava pelo Mediterrâneo. Havia um lugar onde escravos fugitivos podiam encontrar refúgio e propósito. Meu primeiro ataque veio um mês após nossa chegada. Um navio mercante romano, carregado de grãos destinados à capital, havia sido avistado por nossos batedores. Defendido por uma pequena guarnição, era um alvo fácil para uma tripulação faminta por suprimentos e vingança. Lembrem-se, disse Espartaco antes da batalha, não somos piratas, somos libertadores. Matem romanos se precisarem, mas libertem seus escravos. Cada homem que recrutamos é uma vitória permanente. O ataque foi rápido e brutal. Nossa galé alcançou o mercante ao amanhecer, quando os guardas romanos ainda estavam sonolentos. Ganchos de abordagem uniram as embarcações e subimos a bordo com armas em punho. A luta foi breve, mas feroz. Os soldados romanos, em maioria 3-1, resistiram com desespero. Encarei um jovem oficial mal saído da adolescência que lutava com fúria desesperada. Todos vocês estão mortos, gritou ele, cruzando a espada com a minha. Roma os caçará até ao fim do mundo. Então daremos a Roma uma boa caçada, respondi, desviando sua lâmina e golpeando-o mortalmente. Quando o combate terminou, capturamos um tesouro em grãos e ouro, libertamos 37 escravos acorrentados no porão e tomamos o navio como prémio. Mas também perdemos 3 irmãos, entre eles o jovem Marcos, um grego que havia se juntado a nós há apenas 2 semanas. À noite, enquanto comemorávamos a vitória, pensei no oficial que matei. Era filho de alguém, talvez irmão de alguém. Sua morte traria dor a pessoas que jamais haviam possuído um escravo. Mas pensei também nos que libertamos homens que passariam toda a vida em correntes se não fosse por nós. Lembrei-me das fornalhas de Populónia, ainda ardendo, ainda devorando vidas humanas para alimentar a fome de Roma por ferro. Às vezes, percebi, a única escolha é entre ser vítima ou algo pior. Está pensando demais, disse Cíclope, sentando-se ao meu lado com uma taça de vinho. Vejo isso no seu rosto. Você nunca se pergunta se estamos nos tornando como eles? Perguntei. Os romanos, quer dizer, usando violência para conseguir o que queremos. O gaulês de um olho só ficou em silêncio por um momento. Existe diferença, respondeu enfim. Eles usam a violência para escravizar. Nós a usamos para libertar. Quando um homem está se afogando, você não debate a ética de jogar-lhe uma corda. Com o passar dos meses, nossa rebelião se fortalecia. Mais navios juntavam-se à frota, mais escravos libertos encontravam o nosso refúgio. Atacávamos as rotas navais de Roma por todo o Mediterrâneo Ocidental, capturando suprimentos e libertando companheiros. Mas Roma não permanecia imóvel. Chegavam relatos de patrulhas navais reforçadas, recompensas por nossas cabeças e novas táticas contra nossos ataques. Os alvos fáceis desapareciam e as embarcações restantes vinham fortemente escoltadas. Eles estão se adaptando, admitiu Espartaco em um conselho. Logo deixarão de enviar navios isolados e passarão a usar comboios protegidos. Nós também precisamos evoluir. O que sugere? Perguntou Brana. Espartaco estendeu um mapa do Mediterrâneo sobre a mesa de madeira. Aqui, disse, apontando para a costa italiana, o Porto de Óstia, principal canal de abastecimento de Roma, onde os grãos do Egito e do Norte da África alimentam a capital. Sentiu o sangue gelar. Quer atacar Roma? Não a cidade. O Porto. Corrigiu. Um golpe decisivo que enfraqueça suas linhas de suprimento e mostra ao mundo que Roma não é invencível.
mas exigirá toda a nossa frota e muitos de nós não voltarão. O silêncio pairou enquanto compreendíamos o alcance do plano. Era ousado, além do imaginável, um ataque direto ao coração do poder romano. Poderia ser lembrado como a maior vitória da rebelião ou como um suicídio glorioso sem fruto algum. Cada capitão deve pensar bem, continuou Espartaco. Homens livres escolhem seu próprio destino. Enquanto caminhava para meus aposentos naquela noite, já sabia a minha resposta. Não fugira das fornalhas de Populónia para esconder-me em uma ilha segura. Saboreei a liberdade e queria que outros também a experimentassem. Roma nos havia transformado em armas em suas forjas de opressão. Estava na hora de virar essas armas contra nossos criadores. A votação foi unânime. Cada capitão da frota escolheu participar do ataque a Hóstia. Ao olhar para os rostos marcados dos homens que tinham suportado todas as formas de crueldade romana, vi não imprudência, mas determinação. Já havíamos passado do ponto em que apenas sobreviver era suficiente. Está decidido, declarou Espartaco. Em 2 dias, na lua nova, partimos para Roma. Os preparativos foram intensos e solenes. Cada arma foi afiada, cada peça de armadura reparada. Homens que nunca tinham se falado compartilharam seus poucos pertences, sabendo que talvez não voltassem para recuperá-los. Cartas foram escritas para entes queridos em terras distantes, sem saber se algum dia seriam entregues. Bran me chamou de lado enquanto carregávamos suprimentos para a nossa galé. Tem certeza disso? Perguntou baixinho. Ainda podemos partir, encontrar passagem para o Atlântico e buscar aquelas ilhas lendárias de que falei. Olhei para ele por um longo tempo. O grande celta se tornara mais que um navegador, era um irmão, um amigo que já salvara a minha vida mais de uma vez nas nossas incursões. A ideia de perdê-lo na batalha que se aproximava era quase insuportável. Lembra-se do que disse ao entrar para nós? Perguntei. Que tinha sido escravo 3 meses a mais do que devia? Sim, lembro. Quantos outros estão vivendo esses mesmos 3 meses agora? Quantos mais suportarão isso se não agirmos? Bran assentiu lentamente. As correntes que quebramos hoje são aquelas que nossos netos não precisarão usar. Exatamente. Ao amanhecer do dia da partida, quase 30 navios deixaram a segurança do nosso porto escondido galés. Navios mercantes, adaptados para a guerra, até barcos de pesca tripulados por homens desesperados o suficiente para enfrentar a morte por vingança. Espartaco discursou para a frota inteira, em pé no convés de sua nau capitânia, com a voz ecoando sobre a água. Irmãos, hoje navegamos não como piratas ou saqueadores, mas como libertadores. Cada golpe de remo nos aproxima do coração de Roma. Cada milha percorrida leva à liberdade mais perto de 10.000 escravos ainda em correntes. Um rugido ergueu-se das tripulações. Não eram soldados profissionais, mas tinham algo que os romanos não a fúria dos oprimidos, finalmente podendo revidar. A viagem até a costa italiana levou 3 dias de vela pesada. Mantivemos-nos próximos à Sardenha, o quanto possível antes de cruzar o mar aberto rumo ao alvo. Navios de patrulha romanos foram avistados 2 vezes, mas recuaram sem nos atacar ao ver nossa superioridade numérica. Provavelmente estão correndo para avisar Hóstia, disse Cíclope. Ótimo, respondi. Deixa saber que estamos chegando. O medo também é uma arma. Ao nos aproximarmos, vimos a verdadeira grandiosidade do alvo. Hóstia não era apenas um porto, era um complexo enorme de cais, armazéns e fortificações que se estendia por milhas. Centenas de navios enchiam os portos, seus mastros formando uma floresta de madeira. Ali, apontou Espartaco, é onde atracam os navios de grãos do Egito. Se destruirmos ou capturarmos eles, Roma ficará sem comida por meses. O porto era protegido por 2 torres enormes, repletas de catapultas e arqueiros. Uma corrente grossa ligava as duas, bloqueando a passagem para o porto interno. Como vamos passar? Perguntou Brutus. Vamos atravessar, respondeu Espartaco com um sorriso sombrio. O ataque começou ao amanhecer. Metade da frota foi para o porto principal como distração, o resto atacou pequenos portos pesqueiros para forçar os romanos a dispersarem suas forças. O meu navio estava na força principal. Enquanto avançávamos, pedras de catapulta caíam ao nosso redor. Uma atingiu o mastro de um navio ao lado, derrubando-o no mar. Velocidade máxima? Gritei. Quanto mais rápido, mais difícil acertar. Espartaco preparara ariete especiais para romper a corrente. O primeiro navio bateu com força, mas a corrente resistiu. O segundo fez o ferro Ranger. O terceiro quebrou a corrente, abrindo caminho para o porto interno. Avancem! Rugiu Espartaco. O que seguiu foi puro caos. Nossos navios entraram no porto como lobos em um curral. Navios mercantes romanos carregados de grãos tentaram fugir, alguns encalharam, outros colidiram. Liderei um grupo que abordou um enorme navio de grãos. A tripulação não era militar,
mas lutava como quem defendia o próprio lar e, de certa forma, era o que estavam fazendo. A batalha durou horas, capturamos dezenas de barcos, libertamos centenas de escravos e queimamos armazéns cheios de provisões de Roma. A coluna de fumaça subia como um funeral para a invencibilidade romana. Mas pagamos caro, perdemos quase metade da frota, centenas morreram no porto. Ao recuar para o mar aberto, vi o navio de Cíclope pegando fogo e ficando para trás. Uma trirme romana o atingiu e ele afundou em minutos. Nunca mais o vi. Naquela noite, enquanto nos afastávamos de Hóstia, fiquei olhando para o brilho dos incêndios. Havíamos derrotado Roma, mas o custo quase me esmagava. Valeu a pena? Perguntou Bran. Pensei nos mortos e nos libertos. Uma pergunta que há 10 anos respondi quando soubermos se alguém lembra o que fizemos aqui. Se você gosta deste conteúdo, deixe o like e se inscreva no canal. Isso é muito importante para mim e me ajuda a continuar escrevendo novas histórias para vocês. Obrigado pelo apoio. 10 anos passaram desde a Batalha de Hóstia e escrevo estas palavras em uma ilha tão distante do Mediterrâneo que nem aparece nos mapas romanos. Bran estava certo sobre aquelas terras lendárias, além das colunas de Hércules. Há de fato lugares onde as águias de Roma jamais voaram. Depois de Hóstia, nossa rebelião se dispersou como sementes ao vento. Espartaco morreu em uma última batalha contra uma frota romana na costa da Sicília, cercado, mas sem jamais se render. Alguns camaradas encontraram refúgio nas montanhas da Espanha, outros desapareceram nas florestas da Germânia, mas alguns de nós, guiados pela navegação firme de Bran, navegamos para o oeste no Atlântico desconhecido. A viagem quase nos matou. Tempestades açoitaram o nosso último navio durante semanas e nos perdemos entre ilhas envoltas em neblina, onde aves estranhas gritavam na escuridão. Metade da tripulação morreu de febre e sede antes de encontrarmos as costas verdes desta terra remota. Não fomos os primeiros a chegar. Encontramos vestígios de outros visitantes, monges irlandeses, que haviam construído um pequeno mosteiro ao norte, mercadores nórdicos que deixaram um entreposto coberto pela floresta, mas não havia romanos nem escravos nem correntes, apenas céu sem fim, água limpa e solo que nunca conheceu trabalho forçado. Construí uma boa vida aqui, casei-me com Cara, uma mulher da colónia irlandesa que perdera a família em ataques vikings. Nossos filhos nunca viram um colar de escravo nem ouviram o estalo de um chicote. Falam livremente, sonham livremente e jamais conhecerão o peso de correntes de ferro nos tornozelos. Mas mesmo neste paraíso distante, às vezes sonho com Populónia. Vejo as fornalhas ardendo, consumindo vidas humanas para alimentar a fome de Roma por metal. Penso em Cíclope, que morreu, acreditando que nossa rebelião inspiraria outros. Pergunto-me se ele tinha razão. Notícias ainda chegam aqui, trazidas por navios irlandeses ou nórdicos ocasionais. Roma ainda se ergue, ainda conquista, ainda escraviza. Mas as histórias também falam de outras rebeliões, de outros homens que escolheram lutar em vez de se submeter. Na Britânia, uma rainha chamada Boudica liderou seu povo contra o domínio romano. Na Judeia, zelotes travaram guerra desesperada nas montanhas. Na Germânia, tribos unidas destruíram legiões inteiras nas florestas profundas. Talvez nosso ataque a Hóstia tenha sido apenas uma faísca em um fogo destinado a arder de qualquer forma, ou talvez realmente tenha inspirado outros a pegarem armas. Nunca saberei com certeza, mas escolho acreditar que todo o ato de resistência importa, não importa quão pequeno ou distante. Ontem, um navio trouxe notícias inquietantes. Uma expedição romana está sendo organizada para explorar o Oceano Ocidental, para mapear novas terras para a conquista. O capitão, um mercador grego chamado Teodoro, advertiu que era apenas questão de tempo até que Roma alcançasse até estas margens. O mundo não é grande o bastante para esconder-se de Roma para sempre. Ele disse enquanto observávamos o pôr do sol tingir o mar de vermelho. Um dia eles os encontrarão. Que venham. Respondi, sentindo o peso familiar da espada ao meu lado, não há arma tosca que forjei em Populónia, mas uma lâmina fina, forjada aqui, com ferro extraído e fundido, sem trabalho escravo. Agora sabemos lutar. Mas esta noite, ao terminar este relato, penso menos nas batalhas futuras e mais no que construímos aqui. Nesta pequena colónia à beira do mundo, criamos algo que Roma jamais compreenderá, uma comunidade fundada na liberdade, não na força, na cooperação, não na conquista. Nossa forja produz ferramentas e armas, mas também objetos belos criados apenas pela alegria de fazê-los. Nossos fazendeiros cultivam para todos, não para alimentar senhores distantes. Nossas crianças aprendem a ler e escrever, não para servir em escritórios romanos, mas porque o conhecimento vale por si só.
Foi por isso que lutávamos nas fornalhas de Populónia, mesmo sem saber não apenas por liberdade da escravidão, mas pela liberdade de viver como seres humanos devem viver, com dignidade, propósito e esperança. Se Roma chegar a estas terras, vai nos encontrar prontos, não apenas com espadas e escudos, mas com algo mais poderoso, o exemplo de como o mundo poderia ser sem correntes e chicotes. Ensinei a meus filhos a história da nossa rebelião, de Ciclope, de Espartaco e os bravos que morreram pelo sonho de liberdade. Quero que entendam que a liberdade não é presente, é a conquista que cada geração precisa defender. O ferro que forjamos serve à vida, não à morte. As chamas que mantemos aquecem lares e cozinham o alimento das famílias, não moldam armas para a conquista. E, ao ver meus filhos brincando nos campos acima do porto, vejo nossa verdadeira vitória, não os navios queimados nem os romanos abatidos, mas as vidas livres que tornamos possíveis. As cicatrizes no meu ombro, deixadas pelo ferro em brasa de Cíclope, desapareceram em parte, mas nunca por completo. Às vezes, no inverno, quando as feridas antigas doem, passo os dedos sobre a marca e lembro o juramento que fizemos naquela fornalha há tanto tempo. Cumpri minha palavra. Nunca traí meus irmãos. E mantendo a fé neles, encontrei algo que jamais pensei possuir paz. O sol se põe agora, tingindo o ocidente com a cor do ferro derretido. Mas este é um ferro transformado, não um metal duro de espadas e correntes, e sim o fogo suave que promete outro dia de liberdade. Amanhã trabalharei no jardim, ensinarei meus filhos e ajudarei a construir um mundo onde ninguém tema o som das legiões ou o estalo do chicote. Esta é a minha vitória sobre Roma, não a conquista, mas a criação. Não a destruição, mas o triunfo silencioso de uma vida livre. Pelo fogo e pelo ferro fomos escravizados, pelo fogo e pelo ferro conquistamos a liberdade, e pelo fogo e pelo ferro as chamas sagradas do lar nós a preservamos. Fim da crónica. Estas palavras foram gravadas em pedra e colocadas no grande salão da nossa colónia, para que as gerações futuras se lembrem do preço da liberdade e da coragem daqueles que a conquistaram.